Abra sua Bíblia comigo mais uma vez em Lucas capítulo 9. Vou ler apenas um versículo para embasar o que eu vou falar nessa manhã, é o versículo 23, quando Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Pai do céu, nós te damos graças nessa manhã por tua palavra bendita. Te pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma especial. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça entender a realidade do mundo que vivemos. Nós entendamos também a tua palavra, a tua verdade e o teu ensino. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu terminei a parte do Sermão do Monte e hoje eu queria fazer uma introdução, uma EBD especial para essa nova parte que nós vamos entrar agora, que eu vou falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu vou fazer uma série de sermões, eu estava conversando com o Adonias e ele me deu essa excelente ideia. Mas por que é importante estudar sobre amar a Deus sobre todas as coisas hoje? Eu preciso fazer essa pergunta antes de qualquer outra coisa. No tempo de Jesus, você tinha estabelecido uma forma de pensar. Você tinha uma sociedade, você tinha uma religiosidade, você tinha uma relação humana, política, estabelecida. Por exemplo, quando Jesus olhava para os fariseus, eles tinham uma espiritualidade de salvar a si mesmo. Era meritória a salvação. Eles tinham uma relação com a religião de ordenanças. Eles obedeciam aquelas ordenanças para a sua própria salvação. Isso era tão profundo e tão verdadeiro dentro da sociedade que eles não tinham somente a lei de Deus. Os fariseus criaram mais 613 leis para as relações sociais. Ou seja, no sábado eu não posso fazer nada. Eu posso acender o fogo? Não pode acender fogo. Não pode andar mais de 10 passos longe da sua casa. E eles vão criando e aumentando e ampliando essa compreensão de mundo e vão colocando sobre as pessoas. Jesus diz assim: olha, vocês pegam um neófito e transformam ele 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Porque eles se afastam mais ainda da salvação. Eles não conseguem amar a Deus sobre todas as coisas porque eles têm muitas coisas para fazer e uma religião que eles precisam seguir. Então, todo o ensino de Jesus, primeiro, revela o amor ao Pai, revela a necessidade do Filho que eles não conseguiam ver. Se a salvação é meritória, eu preciso do Cristo? Se eu seguindo a lei eu me salvo? Então, Jesus começa a mostrar a necessidade do Filho de Deus. Jesus começa a mostrar a necessidade de amar o próximo. E eles perguntam: quem é o próximo, Senhor? O próximo é o samaritano que você odeia. O próximo é aquele povo lá que vocês não querem nem passar dentro da cidade, quer bater o pó do pé quando sai da cidade, de tanto ódio que vocês têm. Então vocês precisam amar a ele, amar o seu inimigo. Então Jesus vai mostrando, ele vai desconstruindo uma mentalidade daquela época. A mentalidade que aquelas pessoas tinham, que aqueles religiosos tinham. E eles não conseguiam conceber a ideia de um Deus que morre na cruz por eles. Eles não conseguem ver a beleza do Messias curando um dia de sábado. Eles não conseguem ver a glória excelsa de Deus numa pessoa encarnada quando ele diz: eu sou o Filho de Deus, e eles querem apedrejá-lo. Percebam que a mentalidade deles está tão longe do amor a Deus e do amor ao próximo, que eles simplesmente apedrejavam qualquer pessoa que se atrevesse a ir de encontro ao que eles criam. Não somente a palavra, mas o ensino deles. E Jesus vai mostrando amor, misericórdia.
Ele começa a mostrar o Pai. O Pai está em mim, eu sou o Pai, eu sou a imagem do Deus vivo. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus vivo, né? E quem vê o Filho, vê o Pai. E Jesus vai construindo uma verdade, uma teologia que vai se abrindo e vai desconstruindo toda aquela época. A pergunta é, no tempo de hoje, será que é diferente? Com certeza não. No tempo de hoje, nós temos uma mentalidade, uma forma de pensar, que vai diretamente de encontro a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como eu mesmo. Que vai de encontro à teologia, que eu chamo da teologia da cruz. Vivemos um tempo, irmãos, que a cultura do eu está acima de tudo. Eu sou mais importante do que qualquer coisa. A minha vontade é mais importante do que a vontade de qualquer outro. Tudo em mim importa. Há estudos de sociólogos que vão dizer que há uma ascensão do individualismo. O mundo é individualista. O mundo cada vez olha para si mesmo. É um mundo que ama o espelho, assim como Narciso. É um mundo narcisista. Como alguém que o tempo todo se exalta, que o tempo todo se coloca acima, vai olhar para Deus e dizer, Senhor, eu te amo sobre todas as coisas. Como alguém que entende que o seu lugar é sobre todos os outros, vai dizer, você é mais importante do que eu. Eu te amo, assim como eu amo a mim. Então você percebe que essa valorização extrema do indivíduo, essa ideia da autonomia pessoal, essa realização pessoal, que é quase uma escravidão, que você precisa se realizar pessoalmente, então você faz tudo por si mesmo. E se afasta desse Deus santo, desse Deus que é um absolutamente outro. Vivemos um tempo que nós estamos presos dentro de nós mesmos, estamos arraigados, enraizados em nós mesmos, e não conseguimos sair para ver o outro, nem para ver a Deus. Eu preciso entender o meu tempo. O tempo hoje, há um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele fez uma análise da modernidade. E ele descreve a sociedade atual como uma sociedade que é fluida e que muda o tempo todo. Que os vínculos são frágeis. Que as pessoas não querem mais compromissos nenhum, eles evitam compromisso. Agora pense nessa ideia dessa sociedade que não quer vínculo. Como é que você vai dizer, Jesus é o meu Senhor? Ele é o meu Deus. E eu estou preso a Ele como um escravo, como diz Paulo. Como essa ideia de ser um escravo de Deus pode se encaixar com uma sociedade que se ama tanto, que querem fazer todas as vontades de si mesmo? Como uma relação dessa sociedade, e a gente pensando aqui na ideia de que nós temos de nós mesmos, Christopher Lasch escreveu um livro chamado A Cultura do Narcisismo. Ele diz que essa sociedade aí, ela é completamente centrada em si mesma, ou seja, é centrada no seu próprio ego. E tudo que nós queremos enquanto sociedade é satisfazer as nossas próprias vontades. É criar um mundo segundo a minha própria imagem. Não a imagem de Deus, não a imagem do Filho de Deus, mas a minha própria imagem. Percebe quanto é importante nós discutirmos e entendermos por que nós precisamos amar Deus sobre todas as coisas? Porque o homem se ama demais. Porque o homem quer que tudo seja segundo ele mesmo. Porque o mundo que vive uma patologia da individualidade quer que a sua vontade sempre seja aceita. E observe que nós queremos hoje
é sermos absolutamente livres. O que essa sociedade lá fora está buscando é liberdade. Eles tentaram abraçar a ideia de Sartre, né? Que eu existo e a minha existência precede a minha essência. Ou seja, se eu existo, eu faço tudo o que eu quero. Eu não preciso ter uma essência, eu não preciso me submeter a nada, porque eu sou livre. Eu sou condenado a ser absolutamente livre e fazer o que eu quiser. Quando você olha para a sociedade hoje, aí do lado de fora, é exatamente como os homens têm vivido. E aí nós nos apegamos. Quais são os efeitos disso? Antes de discutirmos o ensino de Jesus. Primeiro é que você tem relativismo ético. Não existe mais bem ou mal. Isso não é mais definido por um ensino de Cristo, pelo ensino de Deus, mas é decidido por cada um. Você sabe o que é bom, certo e errado. Você sabe o que é bem e mal. Para você, para mim é diferente. E aí nós relativizamos. Em vez de todos pensarem igual, em vez de todos terem o mesmo valor, em vez de todos terem o mesmo princípio, em vez de todos terem o mesmo absoluto, que é Deus eterno nos céus e o seu Filho sobre a terra e o Espírito que está sobre todos, não. Cada um tem a sua própria vontade. E se eu tenho a minha vontade e você tem a sua, você tem conflito. E aí você torna as relações frágeis. E aí você faz com que as pessoas utilizem umas às outras. Você é importante para mim enquanto eu possa te usar. Enquanto eu tenho algo em você que eu precise. Mas a partir do momento em que você não serve nada para mim, você não tem valor algum, e eu não te amo em nenhuma circunstância. Entende? Esse tipo de sociedade gera pessoas que fogem do sofrimento. Que é o inverso da cruz. Vivemos um tempo em que você não pode sofrer de nenhuma forma. E os pais entenderam isso de uma forma tão errada que eles fazem com que seus filhos de nenhuma forma possam sofrer. Eles tendem a cobrir os seus filhos de proteção para que eles não sofram. Então esses meninos, eles fogem da dor, eles renunciam toda e qualquer dificuldade e eles veem essas coisas como opressivas. Esse é o mundo que está aí do lado de fora. Como essas pessoas vão amar a Deus? Se elas não conseguem amar nada além de si mesmos. Como eles vão negar a si mesmo se o que há de mais importante para elas são as suas vontades? Então o mundo aí do lado de fora descarta Deus. A espiritualidade desse mundo aí do lado de fora, hoje a maioria dos teólogos começaram a perceber que é uma espiritualidade sob demanda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui numa igreja há pouco tempo. Fui conhecer as igrejas que estão crescendo. Eu visitei todas elas. E eu achei interessante, cheguei a comentar aqui na igreja, que o pastor perguntou, estava cheio, 400 pessoas. Ele perguntou, quem veio hoje de manhã? Todo feliz. Aí uma única pessoa levantou a mão. E aquilo foi um susto para mim. Eu fiz assim, como? Só veio essa pessoa de manhã? Ou seja, todas aquelas pessoas só vieram naquele momento. E aí ele fez a segunda pergunta, que para mim foi muito mais difícil. Quem veio semana passada? Uma, duas pessoas. Todo aquele público era novo. Todo mundo era novo ali. Ele perguntou, quem está vindo pela primeira vez? E eu fiquei assustado com aquilo. Porque significa que há um rodízio. Que há um movimento. Que não é o hábito, é demanda. Sabe quando você vai no McDonald's? Você vai todo domingo? Não. Você vai quando você quer.
Então você cria uma relação que não é uma relação de amizade, de envolvimento, de compromisso. É uma relação de delivery. É sob demanda. Que eu chamo de customizada. Você customiza. Jesus, isso aqui eu quero, mas carregar a cruz não. E eu vou construindo, dentro dessa realidade que nós temos, uma religião segundo a minha vontade. Personalizada, flexível. Centrada no indivíduo. Essa que é a religião hoje. E os templos estão cada vez mais parecidos com shopping centers, com aeroportos. Eu achei fantástico que, esqueci o nome dele agora, um teólogo americano, disse assim, as igrejas estão mais parecidas com aeroportos. Por quê? Porque é lugar de passagem. Então você tem balcão para vender tudo. Comida, roupa, pipoca, parte infantil que parece aquela parte de shopping onde você deixa a criança. E cada vez mais se afastando desse amor a Deus e dessa relação com o Filho de Deus. Percebe? Você consegue perceber que há uma mentalidade no mundo hoje que é consumo, que é tudo consumido e que a própria religião virou uma commodity, e que a relação espiritual que se tem com Deus é uma commodity. E está cada vez pior. Você consegue ver e fazer o paralelo da mentalidade do povo da época de Jesus, e Jesus confrontando esse pensamento daquela época, e nós precisamos fazer a mesma coisa hoje. Precisamos confrontar essa ideia da religião como consumo. A religião que deixou de ser imposta, ela passa a ser escolhida por mim de acordo com a minha vontade. E o crente moderno é, antes de tudo, um consumidor, diz Peter Berger no seu livro O Dossel Sagrado. Ele faz uma análise da religião hoje. Os protestantes estão bem no centro disso, dessa relação, né? Desde Lutero para cá, nós perdemos a nossa essência, porque Lutero viu justamente o comércio e disse assim, isso não pode existir. Nós começamos a dar para trás mais uma vez e nos aproximar dessa relação efêmera do comércio. E Jesus vai ficando de lado. Consegue ver isso? A cruz vai sendo colocada de lado. E eu vou me afastando, eu vou construindo a fé segundo a minha vontade, eu vou rejeitando as doutrinas que são exigentes, eu vou rejeitando a submissão a Deus, e a minha fé é ativada na minha vida só quando convém, só quando eu quero, só quando eu preciso, e eu começo a misturar vários elementos dentro dessa religião que pertencem ao mundo e não a Deus. E eu vou tirando tudo que é sagrado, toda imagem de sagrado, eu vou deixando cada vez mais parecido com o mundo, as relações, o templo, o que for. Eu tiro tudo que é sagrado e vou me aproximando do mundo. Vamos voltar para o Evangelho? Já mostrei para você o lado de fora. Eu ficaria mais 3 horas só mostrando para vocês o mundo terrível que nós estamos vivendo, como os nossos filhos estão sendo influenciados por esse consumo. Mas observe como isso se contrasta com a verdade bíblica e com o ensino de Jesus. Por isso eu estou fazendo essa EBD, para mostrar para vocês quanto é importante nós estudarmos sobre amar Deus, sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como nós vamos conversar nos sermões na semana que vem. Primeira coisa que eu quero que você perceba é que esse mundo que vive sobre essa espiritualidade sob demanda, é centralizada no próprio eu, é completamente diferente da espiritualidade bíblica que é centrada em Deus. Olha como é diferente, como Jesus ataca cada uma dessas coisas. Na espiritualidade sob demanda, eu escolho o que seguir. É o que eu quero. É do jeito que eu quiser. João, capítulo 14, verso 15, a palavra de Deus diz que Deus me chama a obedecer. Não é mais a minha vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, olha, não vivo mais eu.
Mas Cristo vive em mim. Jamais pode ser a minha própria vontade, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Portanto, eu preciso me despir do velho homem. Entende? Eu preciso me despir deste mundo. Eu preciso me despir dos valores desse mundo para me revestir de Cristo. Se aí no mundo eu sou o centro e eu estou centralizado em tudo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que Cristo é o centro. Ele é tudo. Nele tudo subsiste. Portanto, não sou mais eu. Eu não posso ser o centro, eu não posso ser toda a vontade, porque a vontade é dele, não a minha. E se o Deus da glória se ajoelhou diante do Pai e disse: Senhor, afasta de mim este cálice, e Deus não permitiu, e ele se submete e diz: Pai, seja feita a sua vontade, quem somos nós para dizer que eu sou o centro? Se a fé, aí do lado de fora, é uma experiência pessoal, a fé, segundo a palavra, é uma resposta à revelação divina, que aqueles homens religiosos daquela época não conseguiam dar. Jesus estava revelando o Pai e eles não conseguiam ver. Hoje nós revelamos o Pai e as pessoas também não conseguem ver, porque elas só querem ver aquilo que para elas é importante. Esse próprio mundo, ou si mesmos. E por fim, Deus, que é esse instrumento de bem-estar, que eu só vou buscar quando eu quero me sentir bem, a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que nós devemos servir e que eu sou escravo. Deus não é um meio para eu alcançar as coisas, muito pelo contrário. Deus é um lugar onde eu coloco aos pés dele todas as coisas e onde eu me submeto a ele. Portanto, a teologia da cruz, irmãos, e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é o resumo de todo o Evangelho, precisa ser estudado hoje a partir dessa perspectiva de confronto com o mundo. Os nossos olhos precisam ver que este mundo está completamente corrompido e que nós também estamos, porque somos fruto do nosso tempo. E muitas vezes pensamos dessa forma sem perceber. Assim como o peixe não sabe que ele está dentro d'água, nós somos cozidos nessa cultura e absorvemos esse pensamento sem perceber. E nos afastamos de Deus e do próximo. Agora olha mais uma vez para esse versículo que eu mostrei para vocês, que vai ser a base do pensamento, da teologia da cruz. Enquanto a cultura do eu pensa na autopreservação, prazer e reconhecimento, Jesus propõe 3 coisas completamente diferentes, que é a entrega, serviço e abnegação. Completamente contrário a todos os valores que o mundo coloca para nós. A primeira coisa é, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui é a antítese da cultura do eu, da cultura do homem. Primeira verdade: se alguém quiser vir após mim, é um convite universal. Ele não chamou esse ou aquele, ele chamou todos, quem quiser, universal, mas é um convite voluntário. Ele se coloca, ele mostra a verdade, mas essas pessoas precisam ouvir essa verdade. Seguir a Cristo não é por imposição. O Espírito Santo é um gentleman. Ele não invade ninguém. Ele ama e passa a habitar naqueles que são seus. Daqueles que se submetem, daqueles que negam a si mesmo, daqueles que se esquecem de si e seguem o seu mestre.
naqueles que entendem como discipulado, como discípulo. O discípulo nega a si mesmo, para que a vontade do seu Senhor, do seu mestre, daquele que te ensina, seja feita. Então, eu preciso abandonar o meu eu para seguir o Senhor. Primeira coisa. Segunda, eu preciso aprender a negar a mim mesmo. Para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, eu tenho obrigatoriamente que me colocar em segundo lugar. Significa renunciar ao ego como centro da vida. Que é exatamente o inverso de tudo que está acontecendo agora. Você que importa. Não. A vontade de Deus é que importa. Negue a sua vontade. Negue o que você quer. Negue o que o seu coração deseja. Para que Deus seja exaltado. É justamente deixar de viver os próprios desejos e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso é negar a si mesmo. E não termina aí o ensino de Jesus. Ele diz, tome a sua cruz. E a cruz aqui não é apenas sofrimento. A cruz é compromisso com obediência até as últimas consequências. Se eu tiver que morrer por causa da cruz, eu vou morrer por causa da cruz. Lá fora você morre por qualquer outra coisa, para alcançar os seus objetivos. Aqui você morre por causa de Cristo. É aceitar o custo do discipulado. Isso inclui rejeição, renúncia e perseguição. Tudo que os apóstolos sofreram e viveram naquele período. E por fim, Jesus diz, siga-me. Siga-me. O que é conversão? Convergir é mudar de caminho. Convergir é você ter o caminho largo do mundo, ter o caminho que o mundo oferece, ter o caminho de conquistar todas as coisas, ter o caminho de fazer todas as suas vontades, ter o caminho que você vai estar extremamente feliz em si mesmo. Mas tem um outro caminho, em que você vai fazer tudo o que o seu Senhor quer. E é exatamente lá que Jesus disse que nós temos que estar. É quando você se despir de todas as suas vontades e passar a seguir o exemplo de Cristo e andar nos seus caminhos e obedecer a sua palavra e ser um discípulo. Portanto, discipulado não é um evento que eu vou nesse domingo, o outro também. Hoje eu estou precisando, hoje eu não estou bem. Discipulado, ele é contínuo. É um caminho contínuo. Você anda com seu mestre. Isso é tão verdadeiro que Jesus disse aos seus discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias você anda com o seu Senhor. Todos os dias você se abraça ao seu Senhor e está com Ele. Você tem uma vida de rendição pessoal, você tem uma vida de sacrifício consciente, você tem uma vida de obediência constante. Percebe como é completamente diferente do mundo? De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então hoje, essa EBD é para fazermos uma anamnese, não só da sociedade, do homem, mas de nós mesmos. De olhar fundo no meu coração. E entender que quando o mundo diz assim, seja você mesmo, faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você quer, Jesus está dizendo, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Faça sua carne morrer. Todo mundo está dizendo, venha, satisfaça todos os seus desejos. Você pode. Jesus está dizendo, siga-me. Eu te darei um mundo em abundância. Um mundo que nada, absolutamente nada, vai fazer com que você se sinta saciado além de mim.
Enquanto o mundo disser, você é o centro, você tem que ser maravilhoso, Jesus está dizendo, olha, corra para mim. Venha para mim. E eu vou fazer com que você gravite ao redor da minha vida. E você vai sentir como se tudo passasse a fazer sentido. Porque eu sou a verdade. E na hora que você sofrer, você vai entender que bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E você vai se realizar de uma forma, porque você vai entender que quando você perder a sua vida, é que você vai encontrá-la. Quando você colocar a sua vida aos pés do altar, você vai encontrar toda a razão que você estava procurando, que em nenhum lugar você conseguiu encontrar. Portanto, como conclusão, foram demonstradas aqui duas formas de viver. A cultura do eu do mundo, que promete liberdade, mas produz solidão, ansiedade e vazio existencial. Os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estão cheios de gente que conquistou tudo, mas não encontra nada. E você tem um outro caminho, que é o caminho de Jesus, que conduz à vida abundante e eterna, mas exige renúncia, oferece um amor que não passa e nos dá uma cruz para carregar. Mas o fim dele é ressurreição. Vamos orar? Pai do céu, nós começamos, Pai, esse novo momento na Tua igreja. E nós queremos estudar o amor, Pai, amor a Deus sobre todas as coisas. E queremos estudar também o amor ao próximo. A primeira coisa que queremos, Senhor, é que o Senhor desconstrua em nós toda a mentalidade deste mundo. Assim como o Senhor fez com os seus discípulos na época deles, o Senhor arrancou deles toda aquela mentalidade de salvar a si mesmo, de mérito próprio, de seguir a lei apenas, e tudo aquilo que foi colocado lá, e o Senhor desconstruiu porque eles estavam cegos. Nós queremos hoje entender o motivo maior de te amar sobre todas as coisas. E despir-nos, Senhor, deste mundo terrível que tanto nos assedia. Cobre-nos, Senhor, com a Tua graça. Abençoa as nossas vidas. E nos liberta, Senhor. Liberta a nossa mente. Para termos a mente de Cristo. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.